A gente já vai começar aqui gargalhando, porque o melhor da entrevista foi tudo em off. Antes de começar a gravar. Mas eu só te digo uma coisa, o armarinho de hoje está muito divertido e também está um armarinho muito informativo sobre temas importantíssimos, principalmente para a comunidade LGBTQIAPN+. Mas antes do nosso papo e da apresentação do nosso convidado, todo aquele eu já tava chamando tricô de novo, né? Adelaide aqui do meu lado, nervosa. Tem que curtir, acionar as notificações para não perder nenhum episódio, não é isso, gatona? E aí sim, agora eu posso chamar vinhetinha no ar para a gente apresentar o nosso entrevistado. Voltamos, a Rita já deu spoiler aqui, a gente está falando sobre direitos humanos. Sim, com muita leveza, com muita informação, mas a gente está falando de direitos humanos e a gente tem um super convidado que a gente já namorava há um tempo. A gente vai falar sobre cabelos também, óbvio, porque a gente não vai perder a oportunidade. Principalmente sobre finalização. Sobre finalização, tá bom? Olha só, o Gabriel já deu o corte para ele, pode ir. Olha só. Temos que falar sobre isso. Marcos Mello, ativista LGBTQIA+, ele vai tentar explicar todas essas letrinhas aí, que é jornalista, assessor de comunicação, produtor cultural e também produtor de conteúdo mobile e o atual presidente da Olivia, que é uma ONG que trata, e obviamente, matéria-prima, a gente está falando sobre direitos humanos, né, empregabilidade da comunidade LGBTQIA+. É isso, né? Marcos, querido, a gente já elogiou o figurino dele, a gente já elogiou o cabelo dele, a gente já fofocou horrores com ele e agora a gente tá gravando o armarinho com ele. Bem-vindo. Obrigada pelo convite, eu também já namorava o podcast, enfim, desde quando eu assisti o episódio da Sim, eu falei, assim veio de Brasília, e eu ainda não participei. Na verdade foi online, mas foi ótimo. Aí eu fiquei muito feliz, queria participar também, e a gente se encontrou já várias vezes, né, Adelaide? E aí deu certo de estar aqui com vocês hoje. 3 jornalistas cacheados aqui de Belém, que discutem política e muitas outras coisas. Que a gente, o nosso papo tá aqui nos bastidores. Alguns aqui só discutem, outros fazem, né? É isso, vamos falar também sobre isso. Marcos, fala um pouquinho de ti. Tu és um menino que nasceu no Jurunas, mas mora no Jurunas. Um menino, olha como eu tô falando ele, 25 anos. Eu tava falando menino, nos bastidores que eu vi o nascimento dele para a esfera pública. Porque quando eu o conheci, ele era apenas um jovem estudante da comunicação. E ainda muito, digamos assim, restrito a uma esfera privada, né, resolvendo os problemas particulares, e de repente tu te tornas uma pessoa que está resolvendo, claro, teus corres da vida pessoal, mas também agora levando contigo bandeiras e lutas em prol de um grupo maior, né? Eu acho que é muito engraçado, assim, olhar para a minha história, porque eu sempre fui atravessada por políticas públicas, principalmente a defesa da educação, né? Então, eu vim da escola pública desde da educação básica, estudei no Paz de Carvalho, que é um colégio público mais antigo em funcionamento no país, que tem aí um histórico político muito grande. Tu e o senador Jada, né? De lá, eu acho que outros também, né? O Paz de Carvalho é celeiro de vários políticos, de nomes né? políticos. Então, eu sempre fui atravessado por essa pauta política, principalmente de defesa da educação, e só que eu acho que esse desabrochar, ele vem como fruto da comunicação também, quando eu entendo a importância e o impacto que a comunicação podia trazer para isso. Mas, assim, a minha luta vem de muito antes, e a gente invadia a Alepa na época do Paz de Carvalho, na minha época, a escola ainda estava... Fazia muitos anos que não tinha obra lá, então a escola sofria muito, chovia, molhava tudo, parava a aula. E aí caía não sei o que, quebrava não sei o que, não tinha ar-condicionado, e a galera no calor... Estava tendo curto-circuito, quase teve curto-circuito na escola quando eu estudava lá. Então, o que a gente fez? Eu era representante de turma, a gente reuniu os representantes de turma e queríamos reativar o Grêmio Estudantil, porque os estudantes precisavam de um espaço de luta e de reivindicação, né? Aí conseguimos reorganizar o Grêmio, eu fui eleito presidente do Grêmio, inclusive foi uma das primeiras vezes, assim, foi muito marcante, porque a minha voz sempre foi uma questão, assim, né? As pessoas ainda se surpreendem muito, que a minha voz é muito fina, não sei o quê. E aí, nessa época, eu não falava publicamente como eu falo hoje. Então, eu ainda tinha
muito medo. Eu tinha muito medo mesmo, assim, de falar em público e as pessoas rirem da minha voz. Tu eras um adolescente nessa época. Eu era um adolescente. Já um adolescente gay, assumido? Ainda não. Ainda estava Mas no a processo voz era o momento. A voz era sempre, e também por isso, né? Por eu não ser ainda, me entender como um homem gay, aquela voz não é de um homem hétero, né? Então todo mundo questionava isso, e eram vários questionamentos. Então eu lembro que quando a gente fez uma assembleia geral de todos os estudantes, eram 600 estudantes no auditório, lá na quadra do Paz Carvalho, e eu tinha que falar para essas pessoas. E aí eu, com aquela vozinha, que era muito mais fina do que ela é hoje, um adolescente falando para 600 pessoas sobre a importância de uma ferramenta política que é o Grêmio Estudantil. Eu lembro que eu não sentia o meu corpo inteiro, assim, eu não conseguia nem enxergar nada na minha frente. Mas eu tive que ter coragem, então eu peguei a caixa de som, peguei o microfone, e aí foi muito engraçado que eu fui andando assim pro meio da quadra, aí eu falei assim, gente, então, eu sei que vocês vão rir da minha voz, mas assim, não tem o que eu possa fazer, essa é a minha voz e vocês precisam me ouvir, tá bom? Aí todo mundo, kkk, aí já riram, né? Quebrou então agora o gelo, vamos falar. Agora vamos conversar. E aí a gente falou do Grêmio, foi aprovado, E né? já era esse cabelo? Já era esse cabelo. Aí foi aprovado, a gente conseguiu. E aí a gente fechou várias vezes as ruas, levou 2 ônibus de estudante para a SEDUC, uma vez invadimos a SEDUC. E aí eu reuni com a secretária de Educação várias vezes. A SEDUC, ocuparam a SEDUC. É. Pai e mãe, tu tinha esses exemplos em casa, assim, de pessoas que eram militantes pela causa da educação ou da saúde, ou era uma coisa que tu te viste naquele meio e falou assim, não, eu preciso me colocar aqui? Eu acho que não diretamente, mas depois quando eu vou também melhorando a relação com meu pai, principalmente, eu entendo que sim. O meu pai vem da arte, né? O meu pai é cantor, é compositor, inclusive vocês devem conhecer a música dele, que é a do Ouro Negro, que todo mundo conhece, que é Vem, meu bem, pro Ouro Negro, vem. O Ouro Negro é dele. Sucesso, então, assim, meu pai absoluto. é produtor cultural, é fazedor de cultura, ele vem da cultura, da arte de rua, do teatro. Então, assim, esse ambiente, esse diálogo com questões sociais, políticos-sociais, sempre me atravessou por causa dele, né? A minha mãe não, já imagina dela. E eu cresci muito politizado pelo jornalismo. Então, assim, o jornalismo era o lugar onde eu tinha acesso à política desde criança. Eu lembro que eu assisti o Jornal da Globo todas as noites com meu pai, junto com ele. Sempre quiseste fazer jornalismo? Sempre quis jornalismo, eu não me via em outra área, assim. E aí é muito marcante pra mim, Ana Paula Padrão no Jornal da Globo e Sandra Nemberg Evaristo no Jornal Hoje, que era o que eu assistia todos os dias junto com meu pai, almoçando e antes de dormir. Então, assim, eu cresci sendo educado pelo jornalismo, eu acho que isso me fez também ter muita certeza, não só de que eu queria ser jornalista, mas da importância da gente discutir e questionar, né, a sociedade e os atravessamentos dela. E aí, pra mim, mas foi um processo, é muito engraçado, assim, é estranho falar, mas foi um processo muito natural pra mim. Eu via que aquilo não... Eu via coisas que pra mim não estavam certas e que podiam e deviam ser questionadas e questionava. E pra mim era um processo natural, o processo do questionamento. E é por isso que eu acho que... Eu falo que eu sempre... Que eu acho que eu tô no lugar certo, porque o jornalismo é questionar, né? E eu sempre questionei todos os Ainda lugares. é, né? E continuo Amém. sendo. O que sobrou, né? Que isso continue sendo. Queimado, o que sobrou do O que jornalismo. sobrou do menino jornalismo Do menino ainda jornalismo. era. E bullying, falaste da tua voz, né? Sim. Como foi esse processo? Não só a da... voz, né? Mas Não só o a bullying, essa orientação sexual que pra ti talvez não estivesse tão às Tão claras, clara, sim. mas com certeza alguns apelidos naquele momento, e já tinha esse cabelo mesmo preso. Ixi, eram não é? várias situações, assim. Eu sei porque todo mundo aqui ensino- passou Aham, né, sim, nesse todo mundo momento passa por cabelo, isso. a No escola ensino não nos fundamental perdoa. era mais tranquilo, assim, eu acho que a gente era mais novinho, e eu tinha muito cuidado, mas é muito louco, assim, muito doentio pensar como que o preconceito nos atravessa, porque eu lembro que na época do ensino fundamental, quinta a oitava série, que eu estudei, foi a minha segunda escola, né, eu estudei do Jardim 1 à quarta, e depois de quinta a oitava, uma outra escola, que foi uma lá na Mundurucus, no Jurunas também. E eu lembro que nesses 4 anos, eu lembro que quando eu saí da quarta pra quinta, eu juro que eu realmente pensei isso. Eu era uma criança, mas eu pensei isso. Eu falei assim, eu preciso me reposicionar, porque as pessoas não podem ficar falando que eu sou gay. Então, quando foi da quarta pra quinta série, eu queria mudar a minha postura indo pra escola, porque eu não queria que as pessoas falassem que eu era gay. Então, olha que louco uma criança ter que se preocupar com isso.
E Porque aí, essa criança porque com essa certeza criança já sofreu imaginava que vários- ser gay era uma coisa ruim, Era um problema, era um uma coisa problema. errada. E aí eu lembro que eu passei por isso, mas tipo, não adiantava, assim, eu tava sendo eu naturalmente e as pessoas me enxergavam daquele jeito. Então foi mais tranquilo nessa época, as pessoas dialogavam bem, respeitavam, mas eu lembro que quase na oitava, assim, já tu começa a conhecer mais outras pessoas, né? Eu lembro que tinha uma menina trans que estudava num turno da noite, eu acho. E aí ela ia pra escola no contraturno, então ela tava lá de manhã ou de tarde, eu tava na escola de tarde também, por causa de outras atividades. E eu comecei a ver ela na escola. E aí eu lembro que quando ela começou a assistir aula, ela era um corpo estranho naquele lugar, né? Então todo mundo falava dela. E aí eu não entendia por quê, eu nem sabia o que era uma pessoa trans. Mas eu lembro que eu evitava ter contato com ela pra não ser comparado. E aí, isso eu só fui entender anos depois, assim, mas é essa questão do preconceito e do medo de sofrer bullying, né? Então, de ser colocado naquela caixa das pessoas LGBT, são as pessoas De que uma ninguém escola tem extremamente contato, que ninguém despreparada. fala, uma escola que não debate, né? Quando foi no ensino médio, já foi em um outro lugar, então eu já começo a me politizar para algumas outras coisas, entender mais algumas coisas e começo a questionar também esse preconceito que não pode acontecer. E não era comigo, né? Não, eu não sou gay, mas eu defendi as outras pessoas também. Então, na escola no Paz Carvalho, também aconteceu uma situação semelhante. Uma aluna, que era uma aluna trans, e que no Paz Carvalho tem questão da roupa, então ela usava o uniforme feminino, né? Ela tinha seios, tinha seios grandes, né? Eu acho que talvez prótese. Então, assim, ela tinha todo o fenótipo de uma mulher. E aí foi a mesma coisa. No primeiro momento, eu fiquei receoso de ter contato, de ficar mais próximo. E aí depois eu fui me reeducando, entendendo que aquilo era um problema e que não era um problema meu. Eu precisava lidar com aquilo. E aí depois eu comecei a buscá-la para dialogar, para tentar entender, conhecê-la. E aí, só que ela era de outro turno, a gente não tinha tanto contato. Mas eu fui quebrando um pouco dessa barreira também. E aí eu fui fazendo amizades que eram amigos gays, amigas lésbicas. E aí eu fui dialogando melhor. E aí eu acho que isso fez também eu me entender, né? E aí teve um dia muito específico que eu lembro, foi muito marcante, assim, esse dia. Eu tava na sala de aula, e aí eu tava sentado do lado de um menino. E aí eu lembro que eu deitei no ombro, nunca contei essa história pra ninguém publicamente, é a primeira vez. Eu deitei no ombro dele, e eu senti um frio na barriga. Eu falei assim, gente, que é isso? Aí eu fiquei bem. Aí tá, parei, fui embora pra casa e fiquei pensando nisso. E aí eu fiquei pensando e falei assim, será que eu gosto dele? E aí eu fiquei me perguntando isso durante um tempo, assim, demorou vários meses, eu acho que uns 3 meses depois, eu fui falar assim, eu acho que não tem problema beijar um menino do mesmo gênero que eu. E aí eu falei assim, então talvez eu seja uma pessoa bissexual. E aí também não rolou, aí quando foi já um mês depois que eu fui beijar um primeiro menino, foi no dia do meu aniversário, inclusive. E aí, um mês depois desse, eu fui beijar esse menino da escola. O da escola. A barriga que deu do frio. frisson, né? E aí, é muito. É uma coisa que era para ser uma coisa mais naturalizada, né? Era para ser um processo menos doloroso. E aconteceu. E foi muito bonito, assim. Foi quando eu entendi quem eu era. Eu entendi um monte de coisa que estava lá atrás e que antes eu não entendia. E, assim, foi realmente um processo libertador, né? Um processo de transformação mesmo meu. E coincidiu com o fato de eu ter entrado na universidade, porque isso foi já na minha saída do Paz Carvalho, na entrada da UFPA. Foi em janeiro de 2017. E na tua casa? E aí que eu chego, né? Que foi tudo junto e misturado, a cabeça da gay ficou louca. Eu entro na universidade, isso acontece em janeiro, eu entro na universidade em março. O meu vestibular foi em janeiro também, então foi no mês do vestibular. Quando eu entro na universidade, a gente dialoga com muito mais facilidade, né? E aí lá eu já era outra pessoa. Eu já era outra pessoa na universidade. Então eu já sabia que eu era um homem gay e tinha certeza daquilo. E quando eu entendi que eu era gay, eu entendi que eu também ia ser uma pessoa de luta. Eu assumi pra mim não só a sexualidade, mas o meu posicionamento político, desde sempre. Isso nunca foi algo que eu questionei. Eu falei assim, sou gay, vou ter que lutar. Eu assumi isso pra mim. E aí, quando eu entrei na universidade, também foi mudando algumas posturas, né? E aí eu lembro que teve aniversário de uma amiga da universidade, da faculdade. Foi até aniversário dela agora. E aí eu pedi para os meus pais para ir para o aniversário dela. Como eu já tinha mudado um pouco as minhas posturas, os meus pais já estavam com as anteninhas ligadas e eu nem tinha percebido. E aí eu lembro que eu falei para minha mãe e para meu pai, falei assim, mãe, quero ir pro aniversário da fulana, que é a Deline, é até jornalista também. E aí minha mãe falou assim, não vai. Aí eu falei assim, mas por que vocês sempre deixam fazer? Eu saí, normal, por que vocês estão me barrando? Não vai. E não davam por quê. E aí eu fiquei muito irritado, muito irritado.
E aí, aquela irritação, porque meus pais não deixam. E aí, eu cometi o erro de meia-noite, a minha mãe dormindo. Eu entrei no quarto dela. E aí, eu acordei ela e falei assim: mãe, pai, eu queria falar uma coisa pra vocês. Eu sei que já tem um tempo que vocês têm me barrado de algumas coisas. E se isso tá acontecendo porque vocês acham que eu sou gay, então eu queria dizer pra vocês que eu sou gay, mas não vai ter muito o que vocês fazerem aí, só aceitem. E não vai adiantar vocês ficarem me barrando de sair de casa porque não vai mudar em nada. E aí, naquele momento, foi, assim, o pior dia da minha vida, porque eles não entenderam naquele momento. Eu acho que também a minha fala foi violenta, né? Hoje eu reconheço um pouco isso. Mas foi um atravessamento muito brusco para os meus pais, né? Então, eu passei 18 anos para entender quem eu era e queria que os meus pais entendessem numa fala de 5 minutos, né? E aí, a minha mãe começou a chorar e falou assim: eu não acredito que isso está acontecendo, você acabou com a minha vida. E meu pai falou, foi um pouco pior, ele falou assim: eu sabia que a universidade ia fazer isso contigo. Eu falei, isso não tem nada a ver com isso. E aí foi um processo muito doloroso, assim, hoje eu falo com muita tranquilidade, mas foi muito doloroso, eu chorei muito. A minha mãe passou 1 mês sem falar comigo, meu pai passou 3 anos sem tocar no assunto, foi um processo muito difícil, de muitas brigas. Não voltaste atrás. Não voltei. De te posicionar. Sim. E que... Porque apesar de ter sido um processo... Com a tua verdade, deixar claro desde sempre, né? Precisou ter esse momento de revelação, né? Que muita gente até questiona, precisa dizer, não precisa dizer, precisa sair do armário, né? Isso é muito questionado não só na comunidade. Sim. Eu digo que você não tira ninguém do armário, a pessoa, se é que precisa de fato isso. Eu sentia que eu precisava falar só para os meus pais. Porque eu sabia que isso ia ter um impacto na nossa vida como um todo, né? Então eu queria prepará-los também para o que viria. As pessoas que tu mais amas, né? Então assim, eu achava que quais outras pessoas eu não precisava. Eu achava assim, as pessoas só têm que entender, independente do que seja. Os meus pais, eu queria conversar com eles, porque eu sabia que seria um processo complexo também de entendimento, né? Só que aí no primeiro momento eu também tinha os meus medos e as minhas dores, então para mim também foi difícil entender o não deles, né? Mas aí depois eu fui respirando, fui botando a cabeça no lugar, e aí fui conversando. E eu apliquei, e isso foi um aprendizado muito grande, porque eu falei assim, eu já comecei a dialogar mais com eles e mostrar que não era assim, que era um processo mais tranquilo, e foi um processo muito lento. Quando chega em 2018, que eu entro no movimento LGBT, que eu começo a dialogar sobre isso e começo a ver dar certo, eu dou um passo para trás com a minha família e falo assim, pera, não adianta eu ser um ativista e levar a mensagem de diversidade e inclusão para um monte de gente fora se eu não consigo convencer os meus pais. Então eu assumi como um desafio para mim enquanto ativista, eu conseguir mudar a minha relação com os meus pais. Eu preciso aprender em casa para conseguir aplicar na rua. Então para mim aquilo era um objetivo mesmo, né? E aí eu comecei a mudar a minha estratégia de diálogo com os meus pais, comecei a mostrar para eles outras possibilidades, outros caminhos, e felizmente deu certo. Assim, hoje a minha relação com os meus pais é outra, eles me apoiam em tudo, participam de eventos comigo, vão para as coisas comigo. No dia do meu TCC, por exemplo, a Kalinka, inclusive, foi uma das culpadas disso, né? O meu TCC foi durante a pandemia, e foi a primeira vez que meu pai falou pra mim sobre a minha sexualidade, né? E aí eu não morava com eles, eu morava em outra casa, morava já sozinho, e aí meu pai tava online. E eu lembro que eu mandei o link pro meu pai e pra minha mãe, mas não sabia se eles iam entrar, né? E também não pedi pra eles entrarem, só mandei. E aí eles entraram. Quando eu terminei de apresentar o TCC, a Kalinka leu a minha nota, e aí ela falou assim, agora se alguém estiver na sala, ela sabia que eles estavam, né? Se alguém estiver na sala e quiser falar alguma coisa, o pai ou a mãe, pode ficar à vontade. Aí começaram algumas pessoas a falar, e aí meu pai ligou a câmera e o microfone. E aí, quando ele começou a falar, meu pai sempre foi muito chorão. Então, quando ele começou a falar, ele começou a chorar. E aí, todo mundo na sala chorou, aqui inclusive. Também, todo mundo chorando, na sala chorou. Também. Eu lembro que tinha um amigo meu, que é o Wallace, estava aqui do meu lado, segurando a minha mão, né? Eu apresentando ele comigo. Quando eu olhei pra ele chorando, assim, todo mundo chorou. Porque as pessoas que me conheciam, que me conhecem, sabem que foi um processo muito difícil, né? Então, elas sabiam das dificuldades que eu tinha de diálogo com o meu pai também. E aí ele colocar pra fora aquele sentimento, guardar a vergonha que ele também pode ter sentido de outras vezes e poder falar assim, o quanto que eu dava orgulho pra ele, o quanto que ele tinha orgulho do caminho que eu tinha traçado, foi um processo pra ele de liberdade também, né? De poder deixar pra trás algo que talvez ele tenha se arrependido e mostrado a vulnerabilidade dele. Então, os assim, medos, foi... né? Porque eu sempre penso...
que tem muito medo também, porque a gente sabe, né? Esse país é transfóbico, é homofóbico, mata, agride. A gente não está nem falando só do xingamento, do bullying, a gente está falando de coisas que são extremamente sérias, né? E aí um pai ou uma mãe que se vê naquela situação, eu acho que às vezes essa primeira reação é muito disso. O meu filho, a minha filha vai ser agredido, né? Vai ficar no lugar de extrema vulnerabilidade, né? Com pessoas que são extremamente cruéis, e a gente sabe disso, né, Marcos? Porque nem todo mundo tem uma caminhada que é tranquila. É tipo isso, vai ver o teu filho num lugar de chacota de todo mundo, né? Vai virar piada de todo mundo, não é um lugar legal. Mas hoje, felizmente, é outra relação e hoje eu levo esse exemplo para outras pessoas. E tu voltaste a morar com eles? Foi um processo muito pessoal, assim, eu precisava de um distanciamento. Eu falava para eles, a gente precisa de tempo para pensar, né? Eu preciso de um tempo de vocês e vocês um tempo de mim. E aí a gente se desestressou longe. E aí foi um processo muito legal de amadurecimento. Destensionou, fez tudo. Foi um processo de amadurecimento meu, de viver 2 anos sem a minha mãe fazendo as coisas pra mim, né? Porque parece que a gente só entende que tem coisas pra fazer quando não tem os pais, né? E aí eu cresci, eu acho que isso ajudou a conversar melhor com os meus pais. E os meus pais entenderam que eu cresci também. Então hoje a gente tem uma conversa de igual para igual, é muito legal, assim. Os meus pais contam muito comigo, né? A minha mãe fala que hoje eu sou a pessoa da casa, eu sou o pilar da casa. Então, qualquer questão, qualquer tensionamento familiar, eles me chamam, né? Vem conversar com teu pai, vem conversar com a tua mãe, vem conversar com a tua irmã. Conselheiro. O conselheiro. Da família Mello, lá no Jurunas, é isso? É isso mesmo. Muito bom. E a militância? Como isso surgiu de uma maneira mais sistemática? Porque tu já militavas lá no Paes de Carvalho, por questões estruturais da escola e tal, mas quando tu te enxergaste um militante da causa LGBT? Atuante mesmo, né? Eu conheci o movimento por acaso, como resultado de eu gostar de cultura, inclusive. Eu me voluntariei num projeto de cultura que tinha na Facom, que é a Anacuia. É uma produtora cultural, eu entrei como voluntário. E aí, justamente quando eu entrei, eles estavam numa parceria com o movimento LGBT do Pará, fazendo algumas atividades, comunicação para algumas atividades. E aí, o primeiro evento que eu fui cobrir foi a marcha contra a LGBTfobia. E aí eu fui cobrir a marcha, tem os vídeos, gente, 2018, eu era outra pessoa, eu entrevistando a galera lá. E aí eu conheci o movimento. Aí depois da marcha teve um evento na Facom, um bate-papo sobre LGBTfobia. E aí no evento eles me viram e me convidaram para participar da Olivia, da ONG Olivia. Aí eu falei assim, legal, vamos lá. E aí eu me voluntariei e entrei na Olivia. E aí a Olivia foi, assim, o lugar de transformação. Porque na Olivia eu uni tudo que eu tinha de militância, tudo que eu tinha de luta política, só que agora um novo Marcos, né? Então, um Marcos que se entendia melhor, que tinha uma outra visão de mundo depois da universidade. Então, eu acho que a Olivia foi o meu processo de amadurecimento político. O que é a Olivia? Fala um pouquinho dela para quem não conhece. É verdade, né? A Olivia é uma instituição, é a Organização da Livre Identidade e Orientação Sexual do Pará. Nós somos uma organização sem fins lucrativos, que agora em outubro completa 10 anos. É uma das instituições mais jovens, eu diria. Ela é uma das mais jovens. Hoje a gente tem uma nova geração aí de 3 a 5 anos, mas em relação às outras mais antigas... Ele instalando de novo, tem uma nova geração. Tem alguém com 12 anos que está, né? De 2 a 5 anos são umas instituições novas que vieram agora da última leva, até na pandemia. Muita gente montou a instituição, mas ela é muito novinha mesmo. Ela nasce de pessoas que eram de outros grupos, só que entenderam que talvez aquele modelo de fazer movimento não era o que elas concordavam, né? Aí montaram uma instituição. Quando eu entrei, ela tinha 4 anos, foi em 2018, ela nasceu em 2014. E aí eu entrei para fazer comunicação. Eu entrei para aplicar o que eu conhecia de comunicação, falava assim para eles: gente, vocês fazem um monte de coisa legal, mas as pessoas não sabem, né? Então, vamos ampliar isso, vamos mostrar para as pessoas o trabalho que vocês têm. E a gente começou a fazer isso, a levar para a imprensa, a levar para a internet. E aí isso foi dando boom, assim, na ONG. E aí o boom na ONG foi junto com o meu boom também, né? Então, as pessoas me viam à frente das coisas, e aí a gente foi nesse caminho junto. Eu acho que esse caminho de visibilidade
me fez entender que eu precisava também me posicionar bem, né? Eu estava à frente de uma instituição, e aí foi o meu amadurecimento enquanto ativista, enquanto militante. E aí eu comecei a ver muitas possibilidades. Eu participei de eventos fora daqui, comecei a levar a instituição também para fora, e aí eu falei assim, nossa, temos aqui uma possibilidade muito grande, é um caminho muito importante e necessário, e a gente pode trilhar esse caminho. E aí eu comecei a me organizar como ativista mesmo, a não fazer só a luta pela escola, mas olhar para o movimento de maneira macro, né? Então, fazer uma construção de E quais pauta. são as bandeiras hoje do movimento? Só complementando essa pergunta da Rita, entender que dentro do movimento tem várias urgências, necessidades, e aí algumas bandeiras, muitas vezes a gente não consegue abraçar todas as bandeiras. Né? A gente precisa escolher algumas que são prioritárias. Quais são as bandeiras que hoje a Olivia, por exemplo... A gente atua de maneira contínua, eu acho que essas são as pautas principais: educação, saúde e emprego e renda. Eu posso colocar também como uma pauta principal. Educação e saúde, porque é o que nos atravessa diariamente, né? Então, assim, a educação é uma ferramenta de transformação. É a partir da educação que a gente consegue incentivar as pessoas a terem mais respeito à diversidade, né? Respeito à diversidade. Então, a gente vai na escola, que é um lugar onde tem muitos casos de LGBTfobia, na própria universidade, dando apoio para pesquisadores, fazendo formações com empresas, com órgãos. A educação, ela sempre vai ser uma pauta muito, muito importante. E aí a saúde, porque ela sempre foi uma pauta muito aliada da luta do movimento LGBT historicamente, né? Então, a própria luta de prevenção às ISTs, à AIDS. Então, a luta pela saúde da nossa população sempre esteve muito atrelada à nossa luta enquanto movimento. E aí hoje a gente inclui a saúde mental, que é o que mais nos aflige, né? Nós somos a única instituição no Pará hoje que tem um serviço contínuo de atendimento psicológico gratuito. Nós temos uma equipe de 5 psicólogos, todos LGBTs, e a gente atende de maneira gratuita pessoas LGBTs. A gente atende 22 pessoas mensalmente. Inclusive a comunidade trans também. Inclusive pessoas trans. E a gente teve, inclusive, uma psicóloga trans. Infelizmente, ela não está mais com a gente no projeto. E a gente tinha uma fila de espera de 120 pessoas. Então, a saúde mental é um problema muito urgente, né? A violência nos causa isso. Mas hoje a gente tem trilhado outras pautas que a gente acha muito importante. Então, há uns 2 anos atrás, a gente começou a discutir empregabilidade. Porque a gente entendia que não adianta só eu falar de educação e de saúde se as pessoas não têm emprego. Se ela não tem o que comer, se ela não tem onde morar, se ela não tem como pagar isso. Saúde mental tem muito a ver com a questão financeira. Condições mínimas, materiais, né? Exatamente. Então, se a pessoa não tem como se sustentar minimamente, não tem vida. Então, a gente precisa lutar para que a nossa população seja empregada de alguma forma. Aí começamos a trabalhar a empregabilidade, discutir com empresas. Quando a gente chegou nesse lugar, a gente entendeu que o mercado de trabalho estava fechado para essas discussões, principalmente no local, né? As empresas daqui não discutem práticas de diversidade e inclusão, é muito restrito. E a gente achou um outro problema. E aí, dentro desse problema, a gente encontrou também uma solução, que a gente percebeu que as pessoas que não conseguiam ir para o mercado de trabalho formal começavam a empreender. Então, elas viam no empreendedorismo uma alternativa de sobrevivência, né? E aí é que nasce o nosso projeto de hoje, que é o Olivia Empreende. A gente começa na empregabilidade, entende que é um problemão, entende o empreendedorismo como alternativa e começa a focar no empreendedorismo. Mas não abre mão da possibilidade de daquela pessoa ser lindamente CLT, trabalhar numa grande empresa. Formando, a gente leva formação para as empresas, né? A gente faz formação, a gente já fez formação na Suzano, enfim, não sei se pode falar marcas, né? Pode, inclusive patrocinem a gente, se vocês forem legais. Se vocês não forem, a gente não quer. Só se vocês tiverem esse olhar aí da diversidade. Aí a gente quer que vocês patrocinem aqui também. A gente já fez formação nos shoppings aqui de Belém, no Boulevard, no Bosque, justamente para que esses espaços entendam que eles precisam garantir oportunidade, não como cota, mas como um processo natural da empresa, né? Ela precisa ser uma empresa diversa. Deixar a pessoa participar do processo de seleção e contratar. E não demitir só porque ela é uma pessoa LGBT, que é o que acontecia muitas vezes. E aí depois, quando a gente entende a questão do empreendedorismo, a gente escreveu um projeto no ano passado, que foi aprovado no edital do Itaú, que foi Olivia Empreende. E aí ele é um projeto voltado para o empreendedorismo LGBT. Então, nós selecionamos 10 empreendedores LGBTs da nossa região e a gente vai fazer um acompanhamento deles
com consultoria, com curso, eventos, para que eles se fortaleçam enquanto empreendedores. E depois sejam multiplicadores também? Exatamente. Que isso é importante, a questão da autoestima Porque também, a gente está falando o quê? Só da capital, né? Só da Porque se capital. isso é um problema só em Belém, imagina no interior, aí é que tem muito menos oferta de emprego, ou então vai ser sempre aquele emprego. Infelizmente, isso, não tem como a gente se furtar a isso. Muitas vezes essas pessoas, principalmente a população trans, e eu insisto porque eu acho que tem uma vulnerabilidade, né? São jogadas muitas vezes à prostituição porque não tem condições de nada, sobra mais nada, né? nada. As pessoas não oportunizam e sempre desconfiam daquelas pessoas, que aquela pessoa não vai ser competente, que aquela pessoa talvez, né, ela não seja uma pessoa digna da sua confiança para cuidar conta da sua casa ou do seu negócio. É muito delicado, tanto na capital e muito mais no interior. Vocês conseguem ter essa escuta com o interior também? A gente faz parte do movimento LGBTI+ do Pará, que é uma organização que dialoga com instituições espalhadas pelo Estado, né? Mas a discussão no interior do Estado ainda é muito... Em algumas cidades é muito mais forte, em algumas ela não existe, né? Então, é um preconceito muito forte, as pessoas têm medo de expor isso. Mas a gente tem essa sensibilidade e a gente tem trabalhado para conseguir ampliar cada vez mais o nosso trabalho para fora de Belém, né? Então, como esse é um projeto piloto, a gente fez na região metropolitana, mas o nosso objetivo é fazer as próximas edições em outras cidades e descentralizar. Mas, assim, é muito difícil, porque tem que ter recurso, tem que ter equipe, tem que ter disponibilidade de ir para lá, tem que conseguir articular lá também, né? E aí, nesse ponto, o Sebrae, que é um parceiro nosso desse projeto, é interessante porque o Sebrae está em outros lugares, né? Então a gente consegue entrar nos lugares dentro do Sebrae e isso é legal. Mas assim, é muito difícil sair da capital ainda para a gente enquanto instituição. Por isso que a gente está trabalhando para organizar recurso, né? Mas em relação ao projeto, o que é muito interessante é como a questão da própria autoestima do empreendedor. A gente percebeu que os empreendedores LGBTs não entendiam que eles eram empreendedores. Eles estavam lá vendendo produto, oferecendo serviço, mas ele não entendia que ele era um empreendedor e que ele podia empregar outras pessoas, que ele podia ajudar outras pessoas, que ele podia formalizar, que ele podia acessar os espaços de empreendedorismo. Então, era algo, assim, muito do medo também, né? O próprio medo à margem, ficava literalmente. Sair daquela informalidade, qualquer pouca né? coisa, ele ficava assim, nossa, super satisfeito. E aí, a gente quer também trabalhar isso, né? Você é um empreendedor, você tem um negócio que pode crescer muito, mas você precisa acreditar nisso, né? E a gente tem feito esse trabalho com eles e são empreendedores com trabalhos incríveis. A gente tem o pessoal da cerâmica lá, da família Santana de Quaraci, são trabalhos belíssimos, assim. Felizmente, eles são um dos que tem um caminho já trilhado. Mas, assim, um exemplo também, a gente tem uma barbearia que é no Telégrafo, que é só de homens trans. Tem 4 barbeiros hoje, então são várias pessoas trans empregadas. E é um negócio que pode crescer, tem possibilidade. Vamos já lançar esse desafio aqui, a gente já fez com alguns convidados. Tu vais passar depois pra gente uma relação só de espaços de empreendedores. Para que a gente possa também divulgar aqui na página do Armarinho, nas redes sociais. Quero cortar o cabelo aqui, quero comprar um presentinho, quero, né? O Arte pela Vida tem uma feira. A gente aqui no YouTube, segue a gente no Instagram, que aí o Marcos porque esse vai conteúdo aparecer é só lá no Instagram, só para deixar claro, né? Lembrei do Arte pela Vida porque eu acho que está na 10ª edição da Feira de Empreendedores. Muitos ainda com essa pegada mais informal ainda do seu próprio negócio, porque talvez ainda não tenha essa visão de que eles podem também... a gente dialogou com eles também para apresentar o projeto, porque tem uma outra perspectiva, né? A gente fez uma pesquisa o nosso projeto é dividido em 3 etapas. Na primeira etapa, a gente fez uma pesquisa com empreendedores LGBTs para entender esse cenário. Então, assim, esse é um problema. Dados sempre é um problema para a população LGBTI+, a gente quase não tem. Então, a gente se preocupou em fazer essa pesquisa, eles ajudaram a gente, né, indicando empreendedores para participarem, e aí agora a gente vai para essas outras etapas que é de formação. E aí a gente sempre fala da feira e a gente quer construir com eles porque ela é uma referência, né, ela reúne muitos empreendedores, mas o nosso projeto, ele quer olhar de maneira macro para o setor mesmo, né, então não só fazer o evento, mas trabalhar de maneira contínua, pensar políticas públicas. A gente quer fazer um relatório para propor mesmo como nós podemos pensar no Brasil políticas públicas de atenção ao empreendedor LGBTI+. E aí a gente tem essas possibilidades de diálogo hoje com o governo federal, então é um caminho que a gente quer seguir também. Marcos, vamos falar um pouquinho de política partidária.
Começando Tu nem gosta. por... Eu citando o governo federal, Antes de chegar nesse ponto, que avaliação tu fazes da articulação do movimento LGBT aqui no Pará? Há uma união, há pautas claras ou ainda há, assim... a gente entrou no... Como era aquele quadro do BBB da segunda-feira? No sincerômetro. Sincerão, hoje Agora- sincerão, vai brigar. E aí, vou emendar também. Por que a gente nunca consegue eleger um deputado, uma deputada assumidamente gay ou lésbica? Tivemos a Vivi, né, que é assumidamente bissexual, é assim que ela se apresenta, a Vivi Reis. Mas por que não tem mais pessoas ocupando cargos eleitivos, né? A Bia Eletivos. também, vereadora, né? A Bia Carminha, né? Enfim, a gente jogou para ti, a gente vira agora. Eu acho que é uma análise muito... É um pouco complexa, claro, né? Como a política tem a sua complexidade, mas eu acho que ela é muito particular do movimento. Assim, quando a gente entra nas discussões do movimento, é muito mais fácil entender do que do olhar de fora. Mas eu acho que o nosso movimento, e essa é uma característica do movimento do Pará, e apesar de eu ser muito jovem, e até algumas pessoas do movimento falam isso, né? Que eu cheguei agora, estou na janela do ônibus ainda, eu já consegui entender algumas coisas. O nosso movimento, ele sempre teve muitos protagonistas, e continua tendo muitos protagonistas, O que é bom, por um lado. O que é muito bom. E aí, quando chega nesses momentos decisivos, eleitorais, né? Esses protagonistas, ou eles querem continuar sendo protagonistas e querem ser protagonistas da luta, ou também eles querem espaço em algum lugar, né? Então, o protagonismo vira uma moeda de troca também. Eu acho que quando a gente começa a vender mesmo a luta como moeda de troca, isso é muito ruim. Então, eu acho que a gente não consegue eleger mais porque o movimento ainda não conseguiu chegar num consenso de entender que ele precisa se unir para eleger alguém. Porque sem isso a gente não vai conseguir. Então, ou a gente... E aí não é que o próprio movimento vai eleger alguém, a gente não tem força para eleger uma pessoa sozinhos. Mas a gente entender que a gente precisa trabalhar junto para convencer a sociedade da importância daquela candidatura, que é o que acontece com a Erika Hilton em São Paulo. Eu ia citar a Erika, que obviamente ela não foi eleita não foi eleita pela população LGBT+. Só pelos votos da população. E assim, eu nem sou de São Paulo, mas ela é uma figura política... né, absurda, assim, de domínio, de interesse, onde ela não tá numa comissão à toa, ela tá lá e ela sabe o que ela diz, ela sai é um da farol. pauta LGBT+. Ela é um farol. Ela é maravilhosa, ela é minha referência hoje, inclusive, em política, mas eu acho que o problema também não está só no movimento. Então, a gente tem esse problema no movimento, ele não se articula no nível de vamos encontrar juntos um caminho político-partidário. Então, uma parte, quando chega a eleição, a gente se fragmenta, e aí uma parte vai apoiar o fulano, outra parte vai apoiar o ciclano. Importante a gente falar que a gente está falando de apoiar um nome que esteja diretamente ligado à luta. A gente está falando de alguém que tenha esta ou aquela orientação sexual, ou que seja trans ou não. Porque às vezes a pessoa tem uma orientação sexual, mas ela não levanta a bandeira. Sim. Politicamente. E tá tudo bem, né? Ela dentro mesmo, né? E aí tem isso, mas eu acho que para além disso, tem uma questão que é da política no estado do Pará mesmo, né? A nossa política tem donos, tem nomes, tem sobrenomes, e eu acho que ela ainda é extremamente conservadora. Então a nossa Alepa é um exemplo disso. É um espaço ainda dominado pelos homens, né? Temos aí os homens no poder, e na maioria dos cargos. Temos as exceções, que são algumas mulheres, aí tem uma mulher negra agora. Então, eu acho que a nossa política ainda é muito conservadora. E muito sobrenome, como tu falaste, né? Muito sobrenome. Filho de alguém, irmão de alguém. E é isso, e as pessoas estão lá com toda a máquina, né? Com meios de comunicação também, aliados aos outros meios de comunicação agora também. Então, eu acho que é muito, muito difícil. É muito difícil quebrar também esse lugar. Agora. E aí, eu acho que é isso. Então, quando a gente tem esse desafio interno e a gente tem um grande inimigo. Então, se a gente não se unir, é muito difícil, né? Grande inimigo, tu falas o quê? Que é esse conservadorismo da política ainda dos grandes senhores, né? Que se perpetua. E aí, enquanto eles não entenderem também que é importante, não... Tu estás filiado a um partido? Estou filiado. Que vem a ser qual? Ao maior partido de esquerda da América Latina. Só um?
do Partido dos Trabalhadores, do meu presidente Lula, da minha secretária nacional, Simila Rá, de pessoas LGBTI+. Eu me filiei no PT em julho do ano passado, tenho 1 ano de filiação. Eu tenho um caminho político também de ter passado pelo PSOL, não vou dizer que eu tenho vergonha disso, talvez eu tenha vergonha localmente, mas o PSOL é um partido que tem ótimos nomes, excelentes nomes, né? A gente tem, e de pessoas LGBTs, inclusive, David Miranda, que faleceu, era uma das minhas referências. A gente tem a Érica, a gente tem o meu Fábio amigo Félix, Fábio Félix, lá em no Brasília, Distrito Federal. Inclusive, conheci ele quando estava lá. E a gente tem Beni Brioli, a gente tem muitos nomes LGBTs espalhados pelo Brasil. A gente tem a Tabata, que agora se filiou também, né? Vai ser a primeira vereadora trans de Natal. Então, a gente tem nomes no pessoal a nível nacional, LGBTs, que são referência pra gente enquanto ativistas, né? E eu acho que eu ter visto essa onda de diversidade do partido também me convenceu a construí-lo localmente, né? Só que aí eu encontrei alguns problemas localmente que eu não aceito, assim. E aí eu me desencantei com o partido. As próprias correntes já a nível local. Gente, eu vou me matando falando isso. Mas eu não consegui compactuar com aquilo, sabe? E o ápice foi na eleição municipal, que foi... eu senti muita dificuldade de dialogar. Eu acho que quando a gente sente dificuldade de dialogar dentro de um partido de esquerda e democrático, é muito difícil você seguir, né? E aí eu fui me frustrando, e eu sou muito sincera, muito transparente, e aí eu fui dando uma recuada, porque assim, a sabe? gente, quem acompanha a política há muito tempo, sabe que os partidos, principalmente os de esquerda, eles são divididos em tendências. E tudo bem, é ótimo que seja assim, porque, quer dizer, até determinado ponto, isso até impediria o caciquismo. A gente viu que não é bem assim, né? Porque alguns partidos de esquerda têm tendências e continuam tendo cada vez mais caciques. Ok, então pode falar das tendências, tudo bem. Mas aí, por que tu foste para o PT? Que também é um partido dividido em várias tendências. Mas o problema é que, às vezes, eu acho que os partidos, eles não têm o caciquismo, né? Eu amei, mas tem o canibalismo, né? A gente tá se matando. A autofagia, né? Se matando. Mas eu acho que a minha mudança foi a partir... Porque eu acho que é assim, os partidos, eles têm várias pessoas que os constroem, né? E aí tem pessoas boas e pessoas não tão boas. E eu acho que eu parti do meu ponto de vista, que é o ponto de vista de defesa da população LGBTI+. Eu passei 3 anos no PSOL tentando construir uma setorial que defendia essa população e vendo essa setorial sendo deixada de lado e o pior, a gente usando pessoas com candidaturas para só fazer número. Dizer que apoia a diversidade, cota. Sabe? E aí isso era muito ruim, assim, você vê uma pessoa que estava ali disposta a assumir o papel de ser candidata, de querer construir, e o partido não dando no PT, respaldo, tu né? encontraste um lugar mais e aí, amistoso para eu isso? consegui, no PT eu consegui dialogar muito mais, a gente tem uma setorial mais fortalecida, eu percebi um partido mais aberto ao diálogo. Claro que eu acho que isso parte do lugar onde eu estava quando eu me filiei ao PSOL, que era o Marcos ainda muito tímido, e o Marcos de hoje, eu acho que isso também muda, né? Acho que a maneira com que você entra nos lugares é diferente. Eu acho que talvez eu não fosse tão ouvido naquela época, e hoje talvez eu consiga ser um pouco mais ouvido, consiga me fazer falar mais também, né? Mas tem um ponto que é legal também eu falar, que eu acho que isso foi uma das coisas que me fez entrar no PT de verdade. A minha família foi atravessada pelas políticas públicas do PT. Então, assim, em 2003... teve um incêndio na vila da minha casa. E aí a gente perdeu tudo. E foi um senhor que estava fumando cigarro, caiu na cama, no colchão, pegou fogo o colchão, pegou fogo várias casas. A minha avó tinha uma vila de casas, né? E a gente perdeu tudo. E aí, naquele momento, quem nos ajudou foi a Ana Júlia, por exemplo, que era governadora do estado na época. Então, e aí, para além disso, meu pai entrou na universidade quando o Lula é presidente, eu entro na universidade também em outro processo, que não era um processo tão bom, né? Mas ainda fruto das políticas públicas dos governos Lula e Dilma. Muitas coisas, muitas aquisições, a nossa melhora de vida, tudo fruto de políticas públicas e também dos governos petistas, né? Então, eu lembrei que quando eu era criança, eu participava dessas coisas, tudo do PT,
PT, eu ia pra carreata do PT. E aí eu fui me entendendo também enquanto um indivíduo atravessado pelas políticas públicas de um partido. E aí isso me fez me reconectar com marcos que vêm da política desde sempre. E falei assim, nossa, o que aconteceu, sabe? Por que em algum momento eu me E desconectei quando desse vai lugar? vir esta candidatura? Olha, essa foi a lapada. Eu acho que aquele gente, esse é um discurso de todo candidato, todo candidato, mas, né? assim, eu acho que a política é uma consequência. Mas assim, eu acho que é um caminho. Eu não serei candidato Eu de não mim serei mesmo. candidato de mim mesmo. Eu defendo um projeto. Eu acho que no início, quando as pessoas falavam pra mim, eu ficava assim, não, esse não é o meu lugar. O meu lugar é política social, o meu lugar é instituição, as ONGs. E eu me sinto muito bem nesses lugares, né? Hoje eu construo não só a Olivia localmente, mas a BGLT a nível nacional, né? Que é uma instituição que já foi a maior instituição de instituições, a maior organização de instituições da América Latina também. Então, ela reunia centenas de instituições, e aí a gente conseguir fazer um trabalho que alcança todo o país é muito interessante. E eu me sinto muito confortável no trabalho social, né, na política social, de poder questionar o governo também quando está errado. Só que quando a gente começa a vivenciar isso com muito afinco, com muita presença, entende o cenário, né, os bastidores, a gente vê o quanto que é necessário estar lá. O quanto que é necessário você também ocupar esse outro espaço. Então não adianta estar todo mundo lutando só do lado daqui, se quando chega lá a gente encontra uma barreira sempre. E aí a gente precisa também ocupar esse espaço. E aí eu não estou falando só da população LGBTI+, eu estou falando de toda a diversidade que a gente tem na sociedade que precisa ocupar esses espaços. Pessoas pretas, mulheres, LGBTs, pessoas trans, pessoas indígenas. A gente não tem pessoas indígenas na Alepa, a gente não tem pessoas indígenas na Câmara. Então, e isso é uma outra questão. O recorte territorial da nossa região também precisa estar representado nesses lugares, né? Então, esses lugares precisam deixar de ser brancos e deixar de ser dos homens velhos, caciques e, enfim, outros exemplos que a gente tem. E aí, quando eu entendo isso, aí eu começo a entender que é necessário e que não necessariamente precisa ser o meu nome. Mas aí as pessoas começam a colocar, né? E aí eu falo assim, nossa, se as pessoas enxergam em mim uma possibilidade, por que não ser essa possibilidade para as pessoas, né? E aí eu chego nesse lugar, dessa fala de que política é uma consequência. Mas não é um caminho para hoje, assim, a gente está indo para um processo eleitoral agora. E eu não sou candidato neste processo eleitoral, eu acho que é muito mais sério, isso também eu entendi participando dentro da política, né? Não é a mesma coisa que fazer política social, não é a mesma coisa que estar à frente de uma ONG. É muito mais sério, porque envolve muito mais coisa, e precisa estar preparado mesmo, né? E preparado não só por mim, mas porque eu vou começar a responder por no caso de um vereador, ele representa toda a cidade, não representa só a si mesmo, né? Então, é um processo muito maior que exige, e eu acho que deveria ser assim. Acho que errado é quem se candidata por si, né? E quem se candidata sem nenhum compromisso com a cidade, com o Estado, só vai se candidatar pelos seus interesses porque é um projeto seu familiar. Porque meu pai foi vereador e agora abriu a vaga, é minha. O meu primo é vereador e eu vou ser deputado. Então, eu acho que quando se torna um projeto nosso, né, um projeto meu, isso não é ruim. Então, se eu quero esse lugar, eu preciso me preparar para esse lugar e preciso construir um projeto mesmo que seja representativo para o máximo de pessoas. Tem uma coisa que a Erika Hilton fala que eu acho que faz muito sentido, é que, assim, ela fala, eu não represento toda a população LGBTI+, e eu não quero representar, né? Eu sou um recorte, eu sou uma vivência, e eu tô aqui para trabalhar para um todo e trazer esse todo comigo. E é isso, assim, não é porque hoje eu sou uma pessoa que protagoniza uma luta de uma instituição, de um movimento, que eu represento o todo. Eu também preciso aprender muito, né? E a gente tem defendido isso na ONG, e eu tenho defendido muito isso, é que a gente não luta só por nós. Nós somos defensores de direitos humanos, e direitos humanos atravessam todas as pessoas, não só a população LGBTI+. Quando tu chegaste aqui, tu falaste uma frase. Aquela frase, né? Eu não vou Cadê? Lembra? Puxa a cola dessa frase, eu não quero terminar este papo sem que tu compartilhe essa frase com os nossos ouvintes. Essa é uma frase do Trevisan, né? O João Silvério Trevisan, ele é um dos ativistas mais antigos do movimento LGBTI+, no Brasil. Tem uma história aí no próprio jornalismo, né? Na comunicação no nosso país, e é uma das minhas referências, e
tem um texto dele, que é do livro Devassos no Paraíso. E aí tem um texto maior, mas tem essa frase que me chama muita atenção, que ele começa falando assim: se existe a escuridão opressiva ao nosso redor, nossa função é brilhar. E aí ele fala nesse texto, que é um texto maior, ele compara o movimento LGBT, né, a população LGBTI+, nós LGBTs, ao vagalume. Ele fala que o vagalume brilha na escuridão. E quanto mais escuridão, quanto mais trevas, mais o vagalume brilha. Que fala justamente desse lugar. Então, a minha vida foi atravessada por preconceito, por bullying, por violência, por não aceitação, por vários nãos que eu sofri. Não autoaceitação também. Não autoaceitação também, um processo de violência, né? Eu também me questionei muitas vezes. Então, assim, muito me foi negado, eu me neguei muitas vezes, e apesar dessa negação de ter vivido no escuro durante muito tempo, eu nunca deixei de brilhar e nunca deixei de querer brilhar, né? Então, eu continuo querendo brilhar e querendo fazer muitas outras pessoas brilharem. Eu acho que é muito bonito a gente fazer essa reflexão de que apesar de que tentem tirar a nossa luz, apesar de que tentem nos matar diariamente, a gente continua querendo viver, e não só querendo viver, mas possibilitando a nossa vida e a vida de outras pessoas. Eu acho que tá pronto. Olha, tudo bem, Meu mas eu acho que tá pronto. Não sei como isso vai chegar lá no partido, esse problema não é meu, mas eu acho que tá pronto. Que a gente tá pronto. não é de nenhuma eu tendência. Não é, eu voto em quem eu quiser. A minha cédula é uma loucura, né? Mas é isso. É óbvio que a gente não vai encerrar essa conversa assim, tá? Né? Daqui a mais alguns minutinhos. E a gente brincou antes de conversar com o Marcos, óbvio que quando a gente fez esse convite para ele, que a gente falou assim, olha, vai ter um momento que toda vez que a gente chama alguém com esses cabelos, né, a gente quer falar sobre isso também, que é aquele momento, né, nosso, Girls! o que a gente está usando nos nossos cabelos? Para finalizar. Shampoo sólido, condicionador sólido, finalização. Ele chegou aqui e disse assim, eu não uso nada para finalizar. Duvido, eu adoro. Sempre tem um creminho, sempre tem alguma coisa. Não, então, eu não faço, tipo, dedinho, né? Eu finalizo, eu sou muito preguiçoso com o meu cabelo. Eu poderia cuidar mais dele, né? Mas é porque eu gosto dele muito volumoso. Quando eu faço finalização, ele desce, eu gosto dele assim. Fica, né, definido, mas desce, né? Os produtos que eu tenho usado hoje é da Natura, a linha de crespos da Natura, eu conheci. Essa a gente só vai dar o nome se eles mandarem presentinho pra gente. Mas aí, manda presente pra mim, pras meninas, é muito boa essa linha. Eu conheci, inclusive, quando eles lançaram essa linha aqui em Belém, fizeram um evento, convidaram, eu conheci e me apaixonei. Enfim, são produtos, é muito cheiroso também. E eu tenho usado esse. E pra finalizar, eu só lavo com shampoo e condicionador. E aí, às vezes eu faço hidratação, às vezes não. Quando eu não faço hidratação, eu pego creme de pentear e tchá. E qual é o creme? Também da Natura? Também da mesma linha. Tá E aí eu não faço finalização com dedinho, tenho muita preguiça. Vamos fazer, olha, eu tenho um pente garfo aqui, deixa eu fazer aqui no meu. Peraí, o Gabriel vai voltar aqui, vou dar uma levantada aqui no meu. Deixa eu levantar discretamente, que a Rita, ela tem aqui... Ela não levanta tanto dela. É mais E comportada. aí faz o teu aqui. Né? Pega aqui, Opa. faz o teu. Ó, só pra gente poder começar, né? Com close dos cachos. Aqui a gente vai encerrar o programa, mas a gente meio que vai também deixar aqui impecável os cabelos. É isso aí. Não é isso? E olha, brilhar tem a ver com esse cabelo, né? Porque É. você chega nos lugares e... Todo mundo vê. Todo mundo vê. Todo E tá mundo vê. lindo, Foi assim que né? a gente se conheceu, não foi, Adelaide? Tá lindo. Eu nem me lembro. Me Foi. ajuda, porque eu Foi, já foi tenho... num Como eu já tenho o evento. dobro de 25, eu já não tenho. Foi em algum evento que eu não lembro se foi. Não, eu acho que foi numa visita que a gente fez na cultura na época da faculdade ou não. Pode ter sido. Não, também. tu não tava Mas a gente mais. já se enxergou, Enfim, aí eu obviamente, lembro, mas eu não sei se tu lembra, mas parada. foi esse rolê. Eu te encontrei, Hum. falei assim, nossa, tu é a Adelaide, né, mana? Olha, a gente tem o mesmo caminho. A gente tem um cabelo engraçado, a gente tem um cabelo enrolado grande. Tu já trabalhou na Funtelpa. Aí tu falou assim, eu comecei como estagiária. Eu falei assim, tá vendo? Tu começou como estagiária, você é estagiária, e um dia você é presidente da Funtelpa também. Foi assim, eu falei assim, um dia você é presidente Inclusive da tá Funtelpa. pronto também. Tá tudo dominado, tá tudo certo. Pode fazer que tá tudo Olha, certo. Gabriel, pode cortar. Tchau, gente. Até segunda que vem. Tchau, Beijo, gente. beijo, beijo. Obrigada.